Olá, eu sou Vanessa Morrone. Olá, eu sou o James Francisco. Estamos na 4ª temporada do podcast Sala de Enfermagem, uma realização do Corém São Paulo para você. E é claro, não se esqueça, o nosso podcast está em todas as plataformas digitais. Se inscreva nos nossos canais, assine o sininho para você ser notificado de todas as publicações. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante, né, James? Que Exato. eu sou suspeita para falar porque eu gosto bastante. Então, o empreendedorismo já não é mais um sonho, e sim uma realidade na enfermagem. A enfermagem hoje ela é protagonista do empreendedorismo no Brasil e referência no mundo, sabia, James? É claro, e não se esqueça, o nosso Sala de Enfermagem está de portas abertas para você. Como eu estava falando, o empreendedorismo já ganhou destaque em todas as áreas da enfermagem no Brasil e nós somos referências mundialmente. Então, hoje a gente trouxe aqui duas grandes referências que são empreendedoras na enfermagem em áreas distintas, mas que têm aí um conhecimento muito vasto, que com certeza a gente vai aprender muito, né, James? É isso aí. A doutora Natália Augusto. Olá, pessoal, muito prazer. Obrigada pelo convite. Natália Augusto. Já sou enfermeira há 15 anos e há 8 anos estou na área da estética, enfermagem estética, e empreendo há 10 anos. Uma honra estar aqui, um prazer imenso falar com vocês. E a doutora Márcia Moretti, que trata de um outro ramo do empreendedorismo e também tem uma longa experiência para discutir aqui com a gente. Exatamente. Bom, eu sou Márcia Moretti, eu sou enfermeira. Quero primeiro agradecer aqui a oportunidade de estar falando, principalmente uma área minha que é tão específica, né, que é a área de dor, né. Meu doutorado foi feito aqui na Faculdade de Medicina da USP, em dor, e empreendo já há mais de 5 anos dentro da área de dor, tanto na capacitação de enfermeiros, como também na assistência e no ensino em dor. Ou seja, o nosso tema do nosso podcast está mais do que fundamentado. Como abrir o seu negócio, como ter o seu negócio. Para enfermeiros, para auxiliares, para técnicos de enfermagem, sempre pode ser um tabu discutir a questão do empreendedorismo, né? Nós já falamos em diversos canais do Corém São Paulo, em diversos em momentos que o empreendedorismo ele está para todos. É claro, dada a nossa legislação, nós temos atividades específicas para o enfermeiro, para o técnico e para o auxiliar de enfermagem, né? Lembrando que a nossa Lei 5.905, que criou o nosso sistema COFEM-COREM, ela permitiu que nós tivéssemos aí a Lei 7.498, que é a Lei do Exercício Profissional, e a lei ela é muito clara, nós somos uma profissão autônoma, ou seja, eu enquanto enfermeiro tenho total autonomia para executar cuidados de enfermagem e por isso eu posso ter o meu negócio. Para auxiliar e para o técnico de enfermagem, isso é mais limitado. Por quê? Porque nós precisamos da função destes profissionais com supervisão direta do enfermeiro. Mas aqui, nós não estamos para dizer que o técnico de enfermagem e o auxiliar de enfermagem eles não podem empreender. Eles podem empreender. Não como auxiliar e como técnico na assistência de enfermagem, mas sim você pode ser auxiliar e técnico de enfermagem tendo o seu negócio não vinculado à prática da assistência de enfermagem, por isso que Natália Augusto e doutora Márcia Moretti estão aqui para bater esse papo com a gente. E uma coisa que é importante, desde 2018, o Conselho Federal de Enfermagem, com a resolução 568, ela autoriza que nós tenhamos aí enfermeiros que queiram abrir suas clínicas e consultórios. E as meninas estão aqui, uma está no âmbito de clínica, e a Nath também, né, como clínica e também consultório. E aí eu queria perguntar, né, James, como que foi? Quero empreender, como que eu faço? Como que sai a ideia do papel para justamente que a gente fala que é um percalço, que o caminho não é tão simples, não é linear, né? A gente tem aí muitos desafios, mas que isso não seja um impeditivo para a pessoa que queira, né? Para o profissional enfermeiro que queira empreender e também para técnicos e auxiliares, como o James falou. Nath, fala um pouquinho. Eu vou ser mais direto do que a Vanessa. Isso, acho que a vai. pergunta tem que ser a seguinte. Vou mudar de carreira. O que é que eu faço? Quero deixar de prestar assistência Quero ter o meu direta à beira-leito. Como Como que eu transiciona? mudo de carreira? Investimento. A gente precisa investir tempo, dinheiro, conhecimento, estudar sobre o assunto, porque o que eu percebo é que às vezes as pessoas acham que tudo vai cair no colo. Uma das coisas que a gente escuta primeiro é: eu sou enfermeira, que hospital você trabalha? Eu falo: olha, eu não trabalho em hospital já tem alguns anos. E a segunda coisa é que, nossa, mas tá, então quanto que eu preciso? Porque eu queria saber quanto que eu vou gastar e é só isso, e depois, olha, você pode fazer um plano de carreira, você pode fazer um plano de negócios, mas isso tudo não tem resposta. Então eu acredito que
pensando até mesmo na legislação, a gente sabe que a gente precisa das especialidades, né? Então, a gente precisa da regulamentação para a nossa carreira, especificamente. Então, para estética, de acordo com o parágrafo 15, né? Enfermagem estética é uma especialidade reconhecida, ela precisa ser registrada. Então, você tem que ter uma especialidade, né? Uma pós-graduação. E depois que você tem isso registrado, você vai precisar registrar ali o seu consultório, abrir a sua empresa, procurar os órgãos regulamentadores. Então, eu acho que em todo esse processo, você vai precisar entender de estética, você vai precisar entender de negócios, de marketing, de gestão de empresas, financeiro. Então, por isso eu digo que é um constante investimento e aprendizado. Não é só estudar estética, é estudar sobre empresas, porque senão você nunca sabe o tempo de retorno do seu investimento, você acha que você vai poder tirar todo o seu investimento de uma vez, você não sabe quanto vai ser o seu salário. Então, Saber bem diferenciar complexo. a pessoa física da jurídica, que eu acho que é o mais difícil nesse momento, né, Márcia? Eu acho que muitas vezes me abordam. Como que eu faço? Eu quero sair daqui, não aguento mais, né? Fazer essa transição, né? É um caminho que eu sempre falo, não vá na emoção, você precisa ir na razão, a gente precisa realmente se organizar para isso, né? Porque muitas vezes as pessoas acham que aonde você chegou foi muito fácil ou foi sorte, né? Você precisa estar se planejando para isso, né? Foi o que eu fiz, eu me planejei sair do CLT para migrar para o profissional autônomo. Nós temos uma enorme possibilidade. Temos, é o que eu falo, tem um diamante bruto na nossa mão, a gente só precisa saber e aprender e fazer o dever de casa para lapidá-lo. Então, assim, como a Vanessa falou e a Natália reforçou, a gente precisa estar dentro desse conhecimento, colocando o que realmente eu vou impactar na vida das pessoas, porque não se trata de mim, se trata dos outros. Para você montar ou criar algo, não é apenas para a Márcia, para eu ganhar dinheiro, não. É o que eu vou realmente modificar na vida do outro. Né? Isso, né? Você precisa saber, né? Então, você tem que ter o seu propósito, logicamente, mas o que tá dando dinheiro? O pessoal pergunta, né? A gente tem algumas que estão performando mais, né? Como a estética, por exemplo, né? Mas a gente precisa saber o que você tem maior conhecimento, domínio, expertise, tem conhecimento científico, que, na realidade, achando que empreender, você vai parar de estudar, muito pelo contrário, né? Você vai ter que estar sempre atualizadíssimo, como em qualquer área, em qualquer segmento que você venha a oferecer os seus serviços. Contrapartida, tem uma outra questão muito importante, que a Natália reforçou. A gente, muitas vezes, não domina a parte administrativa. Não aprende lá na graduação. Embora a enfermagem seja, e eu faço muito consultoria, né, em outros, né, para montar clínicas de dor para muitos médicos que me pedem, e a gente, quanto enfermeiro, somos privilegiados por ter conhecimento de liderança, gestão, da qual não tem outras áreas, né? Isso eles falam, por isso que eles às vezes buscam. Mas eu preciso estudar tudo que não é enfermagem. E essa lição de casa, de gestão de pessoas, gestão de processos, entender de legislação, ter uma boa contabilidade, que eu saiba qual é o meu regime tributário. Tudo isso a gente não aprende naturalmente, né? Então, a gente precisa realmente se organizar, porque não é simplesmente falar, olha, eu faço isso, independente do serviço, mas a gente tem que se preparar para não ser pego de surpresa e, consequentemente, ninguém abre negócio para ficar no prejuízo, né? Verdade. Todo mundo quer ganhar dinheiro, lógico, nossa hora de enfermagem é muito rica, muito cara, então a gente precisa valorizar a nossa hora, no entanto, entregar melhor serviço de excelência. Então, tem todo um trajeto, né, muito grande aí nesse percurso. Até porque o Sebrae, né, ele fala que no primeiro ano, a maioria de 80% das empresas, elas fecham por conta da falta do despreparo, na verdade, né? O despreparo que a gente fala, e isso, o Corém São Paulo, o Conselho Federal de Enfermagem, já com a Comissão Nacional, que agora está como Câmara Técnica de Gestão de Negócios e Empreendedorismo, isso faz com que a gente tenha levado aí Brasil afora
tantas oportunidades para que as pessoas conheçam e aprendam com a gente, né? Ano passado, Corém em São Paulo, nós fizemos oficinas, a Márcia Foi. estava lá, para justamente você tirar a ideia do papel, utilizar as ferramentas certas, o design thinking, o mapa da empatia, a precificação, e tudo isso a gente aprende. E isso faz com que vocês também possam contar com o Corém em São Paulo nessa trajetória e com o Conselho Federal, né, James? É isso aí. Vocês trazem alguns pontos que eu vejo que são fundamentais nessa discussão, né? E aqui a gente não vai falar de Lei 7.498, a gente não vai falar de Lei 5.905, não vai falar de nenhuma resolução Exato. que trata do Conselho Federal de Enfermagem, porque isso a gente tem uma facilidade em conhecer e buscar. O profissional de enfermagem, se ele acessar os canais do Conselho Federal de Enfermagem, do Conselho Regional do seu estado, ele vai encontrar lá essas particularidades e essa facilidade, né? O que nós queremos saber é que nós somos profissionais autônomos. Ao ser autônomo e poder desenvolver a minha profissão, qual é ou quais são as outras legislações que eu preciso me preocupar? Eu preciso saber de contabilidade, eu preciso saber de tributário, eu preciso saber de Recolhimento regime de trabalhista, lixo, de RDC né? 50. Com O que é que a gente certeza. precisa? E aí eu vou pegar aqui o gancho da Márcia. As pessoas perguntam assim, o que é que está dando dinheiro? Mas nós temos um amigo chamado Davi Apóstolo, que é presidente do Corém da Bahia, ele sempre diz, conhecimento é poder. Exato. Performa melhor, e aí eu digo para as pessoas que performa melhor aquilo que você conhece, né? Sim. Não aquilo que dá dinheiro, porque o dinheiro é a consequência daquilo Exato. que você entrega ao seu cliente. É o E fim, aí? não é o É o meio. fruto. Não é? É. Exatamente. É o fim. Né? Exato. É o produto final daquilo que você produziu ao longo do meio da prestação do serviço. E aí eu queria saber de vocês, como foi para vocês, enfermeiras, ir atrás dessas outras legislações? Quer falar, Márcia? Pode. Posso falar? Claro. Eu já tinha uma empresa antes de ter a clínica de enfermagem, né? Então eu tive essa facilidade e no caminho ir aprendendo, porque o meu esposo já é formado, né? Então ele já tem esse conhecimento de gestão de empresas. E além da enfermagem, né, eu tive esse privilégio. Então, aos poucos eu fui aprendendo junto com a minha outra empresa, então fui entendendo. Então, primeiro, vamos pensar, vou abrir uma empresa, eu preciso de uma contabilidade. Então, eu vou acionar ali algum contador, e esse contador vai me ajudar nesse processo de abertura de empresa, porque eu preciso de documentações, eu preciso de Definir o KNAI, né? além do. Tem o KNAI, porque isso vai influenciar, Né, inclusive, sim. no No impacto tributário. financeiro, na questão tributária. Uhum. Se eu sou. Microempreendedor. Empreendedor Não, individual. muito além disso, é lucro presumido, Lucro real, lucro sim. real, Uhum. o Simples quanto, se é simples nacional, O seu se- estilo de empresa Exato. impacta justamente no seu regime Exatamente. tributário. O seu regime tributário está Isso. diretamente relacionado aos impostos. É. E Isso. imposto hoje é algo que no Brasil a gente se depara porque nós temos um regime tributário Muito alto. altíssimo. Uhum. Mesmo com a nova reforma tributária, aí são Sim. 26,5% que está Exatamente. contabilizado para cada um de E nós. se você tem um bom contador, você tem uma boa orientação, porque você também tem maneiras, mesmo fazendo a regulamentação de KNAIs, de como também utilizar as regrinhas para que você consiga emitir uma nota de uma maneira mais simplificada, de uma maneira que reduza os seus impostos. Então, além disso, tem toda a documentação de abertura de empresas, né? E nesse processo vai entrar outras questões. Aí entra a questão dos conselhos, entra a questão da vigilância sanitária. Do Então, município que você também está. e isso tudo Muda muito. E muda exatamente, As exigências Márcia. são diferentes. Exatamente. Eu fico em São Bernardo do Campo, você é Osasco. Provavelmente a gente tem alguns tributos diferentes do Exatamente. município, né? Então, aí a gente precisa dessas documentações para conseguir abrir essa empresa e conseguir a regulamentação ali do trabalho que a gente vai executar. No caso da clínica de enfermagem, né? Então, eu já fiz isso com mais tranquilidade no segundo momento, porque aí eu já tinha tudo pronto. Tinha o know-how. Já tava, né? Eu já sabia tudo, né? Eu já estudei muito isso, e aí você acaba aprendendo muito com todo esse tempo, fazendo reuniões com os contadores, né? Principalmente no começo, porque eu realmente não entendia. E assim a gente vai desenvolvendo. Então, a vigilância sanitária vai te exigir uma série de documentações, uma série de exigências do seu local físico, né? Aí, dentro do conselho, a gente sabe que precisa também de todos os requerimentos que são importantes, que você precisa dar entrada, você tem a opção de fazer registro de empresa ou registro de responsabilidade técnica,
para uma abertura de clínica de enfermagem ou consultório de enfermagem. E ali a gente tem tudo dentro do site do Corém São Paulo, né? No nosso caso, a gente tem também todo o descritivo aqui no nosso guia de enfermagem estética que nós desenvolvemos também pelo Corém São Paulo, pelo GT de enfermagem estética. Então, aqui também tem o passo a passo, se vocês... Lá tem, dentro do nosso portal também, na aba livros, nós temos acesso a todos. Isso é com um compilado da nossa resolução. Uma coisa que a Nath falou que é importante a gente reforçar é que hoje a gente não tem um número real dos consultórios e clínicas dentro do Conselho de Enfermagem, e isso é uma realidade nacional, e inclusive depois o James pode falar do lançamento que ele está mais dentro do COFEM, e a gente sabe que vem vindo de lá, isso é muito importante para a gente. Então, se você tem clínica ou consultório, ou quer estar, né, de acordo com as resoluções, faça um registro no Conselho de Enfermagem, né, do seu estado, principalmente aqui em São Paulo. A gente está aí buscando trazer esses profissionais, porque enquanto a gente trabalha de uma forma correta, ética, e quando a gente organiza e trabalha com relação às resoluções, é muito melhor, porque você vai ser um exemplo também, e isso pode também, quem sabe, um dia vocês estarem aqui conosco no Sala de Enfermagem. Ô, Márcia, né, mas a Natália tinha o esposo para ajudar. É. E você que fez a transição de carreira? Conta aí. Alguém Bom, pegou na sua mão, te levou ao tributário, à contabilidade? Não. Como foi? Não. Primeiro, foi meio que natural a demanda, surgiu no meu colo, né? Porque eu trabalhei e sou aposentada no Einstein por muito tempo e coordenei a pós-graduação em dor lá por 10 anos. Aí começou a surgir o convite, né? Você me ajuda nisso, mas... E aí eu comecei a fazer consultorias. Não tinha aberto nada físico, né? Uhum. Consultorias. E aí eu tive que abrir a empresa, obviamente, né? Então começou por aí. E aí eu comecei a, o quê? Me planejar para sair, transicionando um ano aí, me organizando, porque eu vi que realmente era algo que... por que não você que... tem tanto conhecimento, fui estudar fora dor por ser uma especialidade nova, por que não disseminar isso para que abra novas oportunidades e frentes para o enfermeiro também se preparar e se instrumentalizar? E aí eu fui atrás e comecei trabalhando mais online, mais com visitas e construindo. E depois aí veio a clínica. Só que, como a Natália falou, se você não planeja, né, o seu investimento, não, tudo que você vê ali pode colocar que é muito mais do que aquilo, né, em relação a investimento financeiro. Uhum. Então, não é simplesmente querer, né, você se planeje e se organize. Como ela falou, antes mesmo de abrir as portas, a gente tem uma demanda enorme antes, né, de se preparar. Os bastidores são intensos, você precisa se dedicar, não só financeiramente, mas seu tempo, né, conseguir profissionais consultivos, por exemplo. Eu tive problemas com a contabilidade, porque ela não era inicialmente da área da saúde. Então, isso é um impeditivo que nós temos. Isso é importante. Exatamente. Muito importante. Você então, sempre buscar um contador que seja... Exatamente, para ela entender o conheça a área da contexto, né? É a mesma coisa do marketing. Exato. Se não tiver um marketing que entenda todo o contexto da nossa legislação, do que eu posso, o que eu não posso, eu vou ter problemas. Inclusive os éticos, né, Márcia? Exatamente, né? Vamos chegar já nesse, falar do marketing. Mas, assim, são todas essas coisas que a gente vai errando e acertando. Então, se eu posso me preparar antes, aí por experiência própria, e aí... mas eu não sei. Sente com a contabilidade, coloque tudo que você vai fazer para que você esteja realmente dentro do regime tributário condizente com o tamanho do teu negócio. Dentro disso, você esteja também junto com a parte de CNAE, CNES, porque ela precisa entender, porque tudo isso vai gerar um alvará para você funcionar. Márcia, fala o que é CNAE, CNES, porque tem gente que não sabe o que é. Cadastro Nacional de Empresas de Saúde. Isso. E outra de CNES, serviços. de O que você vai serviços, oferecer? Uma coisa é, por exemplo, a Natália, né? Você pode abrir um consultório
e de enfermagem apenas é um CNES. Você vai abrir, fazer procedimentos. Aí tem que ser uma clínica. Exatamente. Aí você abre com vários E CNES, outro que dê consultorias, isso, aulas. educação. Exatamente. Palestra, treinamentos, Exato. vai mudando, né? Isso. Então, por isso que eu tenho empresas diferentes. Eu tenho empresas de consultoria e treinamento, eu tenho uma empresa onde eu tenho meu aplicativo, né? E tenho uma empresa da clínica, que é onde eu tenho um sócio também. Então, são coisas diferentes, Distintas, segmentos são ramos diferentes. distintos. Ramos distintos. Então, tudo isso a gente tem que... Ah, mas é difícil? Eu não falo que é difícil, é complexo, Sim. né? E olha, Não você existe falando- nada difícil. É. E olha, Existe- você falando, a gente já tá vendo, eu já vejo divergência das nossas nossas empresas, Uhum. porque eu tenho uma empresa só com vários quinais que contemplam a maioria dos meus Uhum. negócios, das minhas atuações. E na prefeitura da minha cidade, não exige para minha área o QNES. Só o KINAI. Aham. Então, eu não precisei abrir, Ah. eu tive só o cadastro, a vigilância É porque- fez toda a fiscalização, e lá eles não não precisou que É eu porque, tivesse essa abertura. dependendo do segmento, o Isso. percentual de imposto muda. Exato. Entendeu? Né? Exatamente. Uma coisa é eu dar uma nota fiscal para uma consultoria que eu faço bastante, treinamento em hospital, capacitação, educação. Outra coisa é atendimento, porque eu Isso. atendo também na minha clínica. Eu também Aham. faço consulta de enfermagem, eu navego pacientes de dor, que é um outro ramo. Gente, ela faz tudo. Então, Essa assim, mulher faz eu tenho que tudo. ter, entendeu? Porque senão eu acabo espoliando um outro, né? Botando todo mundo no mesmo, né? Então, a gente tem muitas etapas, né? A gente falou muito isso na oficina, né? Sim. O importante é que tudo eu falo, você tem que estudar Inclusive, né, e Márcia, conhecer. a oficina, ela tá salva lá no YouTube do Corinthians É São Paulo. verdade, é. Então, quem Podem quiser, assistir. podem assistir, tá bem detalhado. A gente fala de cada etapa, né? Bem E eu detalhadamente. vou aproveitar a fala das meninas aqui, porque elas falaram tanto do tributário. O tributário é um dos principais fatores que levam ao fechamento da sua empresa, Exato. que levam ao fechamento do seu negócio. Por isso elas reforçaram mais de uma vez aqui a questão tributária, a importância de conhecer regime, de como você fazer a emissão dos seus documentos, a sua nota fiscal de forma correta. Isso são aspectos extremamente importantes e para nós, enquanto Sistema COFEM Corém, isso faz toda a diferença. Hoje o Conselho Federal de Enfermagem tem a Câmara Técnica de Empreendedorismo e Gestão de Negócios, justamente para auxiliar os profissionais de enfermagem. Foi uma evolução da nossa Comissão Nacional de Empreendedorismo, né? Hoje nós temos o Corém São Paulo atuando também nesse segmento. E é claro, para você que não conhece, nós temos o nosso clube de benefícios que você pode acessar e você vai encontrar lá diversos serviços vinculados à prática que as meninas trouxeram, né, no seu dia a dia de Inclusive a trazer contabilidade. isso, de trazer Jurídico. Jurídico. de trazer a questão de outros atores que estarão envolvidos no seu negócio. Mas, para a gente não se delongar muito aqui, eu gostaria de dizer para vocês e perguntar, né? Como fazer prosperar o negócio? Como vocês... Não existe receita de bolo, mas qual a chave para abrir a primeira fechadura que Aí vocês é que o deixariam bicho para os pega. Pergunta de 100 milhões de dólares. A pergunta que não quer calar. Vamos lá. Tá certo. Movimento. Não podemos parar um minuto, né, Márcia? Sim. Você concorda? Concordo. Inovação também. Primeiro, assim, a gente tem que pensar, né? Porque as pessoas acham, abrir meu negócio, eu tô sossegado. Não, você não está sossegado, né? Tem Muito aqui pelo muito contrário. meme, né? Falando disso, né? É. Achando que, né? Com você... Então, assim, a gente precisa estar sempre, como ela falou, em movimento, estudando, trazendo o quê? Porque você é a pessoa que está ali oferecendo o seu serviço, você é um profissional de excelência que tem um custo, né? A sua hora e que você precisa cobrar por isso. Até precificar é uma coisa que muitas vezes me perguntam quanto que... Não existe uma fórmula para isso, tá? Claro. Bom, enfim. E aí, o que acontece? A gente precisa estar o tempo inteiro se movimentando, porque quem não é visto não é lembrado. Então, você precisa estar, primeiro, mostrando autoridade no que você faz. Então, eu sei o que eu faço, eu tenho seguro, porque eu estou respaldada em tudo isso que a gente falou agora. Quando você está respaldado com tudo isso, você não tem. E você tem um conhecimento muito tranquilo. É só mostrar. Agora, as pessoas precisam saber quem é a Natália, quem é a Vanessa, né? Então, assim, hoje você precisa, então, dominar uma coisa que eu falo, acompanhe os seus números.
Você não gerencia aquilo que você não mede. Exato. Então, hoje eu não consigo tomar uma atitude se eu não olho uma planilha. Eu não consigo, porque senão eu posso dar, né, um tiro no meu pé. Com certeza. Então, como o próprio Sebrae falou, muitas vezes fecham e você pergunta por que fechou, ele nem sabe por quê. Exato. Né, que é um dado do Sebrae. Isso. Por quê? Mas o que eu fiz? Porque, ou seja, o que você deixou de fazer por falta de conhecimento. Então, domine não só o que você, né, tem como especialidade, mas também domine todo o resto, né? Então, meça tudo, parametrize tudo, para que você possa ser mais assertivo na tomada de decisão em relação à gestão de pessoas, né? Gestão de processos, gestão financeira, tudo os indicadores que você mensura. Então, isso vai te ajudar muito. E uma outra coisa, né, que eu acho é marketing. Todo mundo fala, ai, Márcia, mas eu não gosto, né? Muitas pessoas falam, ai, mas eu não me sinto confortável. Mas existem muitas formas de você se mostrar autoridade no que você faz. Natália arrasa no marketing, a Márcia então, também. você tem que utilizar. Não precisa fazer dancinha, não precisa. Exato. Siga Com o seriedade. que é recomendado dentro da tua área. E faça o que você faz de melhor. Né, que é entregar conteúdo. Sim. É isso que a gente tem que entregar. Conteúdo de qualidade, isso. gente. Então, é muito importante que você se planeje para isso, porque hoje em dia o marketing é que alavanca o teu negócio para você poder prosperar, né? Se você não alavancar com inovações, com gestão e marketing, né, você vai ficar para trás, porque hoje em dia nós temos uma variedade enorme de possibilidades de empreender, mas a gente tem que fazer de uma maneira mais consciente, eu vejo assim, né, Natália? É isso aí. Concordo muito. Bom, nós estamos chegando ao final de mais um episódio do nosso podcast. Enquanto eu trago aqui uma palavra para os nossos ouvintes, eu já vou pedir para vocês irem pensando aí nas considerações finais, para vocês já trazerem para eles. Mas eu queria dizer para vocês o seguinte, nós aqui tratamos de empreendedorismo, falamos pouco de rede social, mas enquanto Sistema Café em Colinha, eu queria deixar uma grande mensagem para vocês. Muito cuidado com aquilo que vocês postam, né? O empreendedorismo, ele leva, como Márcia trouxe aqui, a necessidade de você estar em movimento, de você se mostrar para o outro, né? Mostrar a capacidade que você tem, os seus serviços, mas tudo isso deve ser feito de forma ética. E por isso o Sistema Café em Corém tem resolução própria, tem a forma de fazer isso, busque os canais para que vocês possam estar devidamente dentro da legislação, sem qualquer tipo de impedimento legal, ético ou jurídico para fazer isso. E é claro, agora vamos trazer as considerações das nossas amigas aqui, começando com a doutora Natália. Traga aí, Natália, sua consideração final. Olha, gente, eu ia dizer para vocês que parece fácil, como a Márcia disse, muita gente pensa que foi sorte, né? Uma empresa, quando ela se levanta, no mínimo, estatisticamente, a gente sabe que são 5 anos para a gente ter o investimento de volta. Então, uma empresa, ela se reinveste o tempo inteiro e quando você é a cabeça da empresa ou você ali é o grande capital de giro, né? Você precisa investir em você mesmo de maneira muito assertiva. Então, isso é um constante aprendizado. Então, eu vejo muito as pessoas se perderem nesse momento, nesse pensamento. Então, é necessário que vocês se planejem, que vocês estudem, invistam, né? Como a Márcia disse também, ela foi com certeza, acho que para fora do Brasil, eu também fui. Então, uma das grandes coisas é o conhecimento científico. A gente precisa ter um embasamento teórico muito, muito amplo e para que a gente entregue um trabalho de qualidade e isso faça com que a gente atravesse muros e horizontes sem a gente nem perceber. Claro, estudar todas as demais questões, investir, não desistir, porque quando a gente tem um propósito na nossa vida, né, e quando a gente encontra esse propósito que eu encontrei na estética, que é transformar a vida das pessoas, ou às vezes até dos alunos que buscam a gente, que querem também ter uma carreira como a nossa, isso faz toda a diferença, porque não é só sobre ganhar dinheiro, é sobre você desenvolver algo, desenvolver pessoas, né, então deixar um legado, né. Isso é fantástico, isso te move. Marcar a história da enfermagem. Porque, gente, tem dias que são assombrosos. Tem dias que você não tem dinheiro, né? Parece muito fácil, mas se você escolher investir,
mudou de prédio, fez um investimento, Reformou fez a um sala, curso, ampliou. sabe? Você fez, eu quero fazer esse determinado curso que custa um grande valor, né, ali, de repente. Não é gasto, é É um investimento. investimento. E aí, às vezes, as pessoas querem o teu resultado, mas não querem a tua dor, do que você sofreu, do que você investiu. Então, é necessário. Gente, para crescer, dói. Dói, mas assim, de arrancar as cascas. Então, de verdade, vocês não podem desistir nos primeiros sopros, nos primeiros nãos, nas pessoas que não acreditam em você, porque isso vai ter de monte. Então, você precisa acreditar em você mesmo, sem, né, não precisa derrubar o coleguinha, mas fazer de tudo para que o seu negócio prospere, para que você consiga crescer de maneira idônea, estudando e se aperfeiçoando sempre. Então, essa é a minha dica. E aí, doutora Márcia, deixe sua dica. Bom, aí reforçando a fala da Natália, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é aquilo que realmente faz o nosso coração bater mais forte, né? Porque os percalços, as objeções são inúmeras nessa trajetória. Desde que você saiba que o céu é o limite, você pode chegar onde você quer chegar, desde que você se prepare para isso. E quando a gente se prepara, a gente está falando de se preparar de uma maneira geral mesmo, porque, como a gente sabe, alguns vão te ajudar, outros nem tanto, mas quanto mais você tiver munido de informação, de conhecimento, respaldado de forma ética e legal, a chance do seu negócio dar certo é muito grande. Temos que entender que o processo é longo, mas ele é necessário e nós não podemos pular etapas. A gente tem que viver o processo, né? Então, isso é muito importante para a gente amadurecer, quanto profissional, como proprietário, né, investidor que seja, né, empreendedor, mas é importante. E isso vai fazer muita diferença para que você se mantenha e sobreviva nos primeiros anos do seu negócio. Então, sempre eu falo, dinheiro é muito bom, sim, mas ele não deve ser o meio, ele é um fim, né? O meio é o porquê que você faz o que você faz, o que você entrega, né? E cada vez mais a gente tem que entregar o máximo que a gente puder, porque naquele momento eu tenho que estar comprometida com o meu paciente, que hoje é o meu. Nós somos os nossos maiores ativos, porque eu preciso estar a todo instante um passo à frente para que eu possa realmente ter sustentabilidade no meu negócio. Então, não, eu acho que é muito válido, eu não me arrependo da minha trajetória, você tem que honrar a sua história para que você possa dar um passo tão importante, que é a transição do CLT para, né, a pessoa jurídica, mas é muito gratificante. E não desista, porque todo o obstáculo ele não deve servir de desestímulo, e sim, né, alavancar possibilidade de novos aprendizados. Então, é muito importante que o enfermeiro entenda que ele tem inúmeras possibilidades de empreender. Basta ele sentar, fazer o exercício todo, seguir tudo que a gente está falando e se respaldar para que tenho certeza que você vai achar no seu nicho, na sua expertise, maneira de empreender e abrir seu próprio negócio, que é um sonho, tirar do papel e transformar em realidade. Obrigado, Márcia. Obrigado, Natália. Pedir para a Vanessa fazer a consideração que eu quero falar por último para trazer 2 novidades para os nossos ouvintes. Sim. Opa. Bom, primeiramente agradecer as meninas de estarem aqui e de serem exemplos para que todo mundo de casa também possa empreender. Eu fico muito feliz e agradeço mais uma vez ao James toda a parceria que nós tivemos e que o Cor em São Paulo avançou muito. Inclusive, nós somos referência aí para o Brasil na questão do empreendedorismo e de apoiar e acolher esses profissionais que queiram empreender. Então, não desistam, sigam. Eu também sou empreendedora e eu também sei o quanto que é difícil, mas é muito gratificante porque o resultado vem. E eu acho que a ética e a qualidade a gente nunca pode perder nesse momento. Né, É James? isso aí. Bom, para vocês que estão nos ouvindo, eu vou deixar aqui 2 coisas que estão sendo trazidas para a enfermagem brasileira. Primeiro é o nosso blog do Conselho Federal de Enfermagem, Novae, onde você terá, através da Câmara Técnica de Empreendedorismo e Gestão de Negócios, uma plataforma onde você pode ter muito mais referencial de tudo aquilo que a gente discutiu aqui neste cenário, nesse podcast, nesse episódio de podcast. E também
dizer que nós estamos fundando a Sociedade Brasileira de Enfermeiros e Empreendedores. Ela não é só de enfermeiros, ela foi fundada por enfermeiros, mas ela vai abrigar a todos os profissionais da área da enfermagem que são empreendedores e querem, né, estar juntos para fortalecer o empreendedorismo na enfermagem, fazendo com que nós possamos crescer cada vez mais. A enfermagem é uma força de trabalho estupenda. Nós temos a possibilidade de fazermos com que os nossos negócios possam ter grande sucesso. E mais uma vez, agradecer a Natália Augusto, a doutora Márcia Moretti, pela participação no nosso episódio aqui da 4ª temporada do nosso podcast e dizer a você que o nosso Sala de Enfermagem está de portas abertas para você.